Muito boa tarde, terça-feira, 16 de março de 2021. Está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do Opinião Livre, transmitido do coração de São Luís para todo o planeta. Estamos também ao vivo, além de todo o Maranhão, os estados do Piauí, do Ceará, Pará e para todo o Brasil. Você também pode acompanhar a partir de agora o nosso programa através do nosso aplicativo e também através do radiosnet.com. Hoje, além da nossa bancada tradicional, teremos também o quadro Fala Doutor daqui a pouquinho com o Iglesio Moisés, fazendo parte da nossa bancada, Adriana Nogueira. Boa tarde. Muito boa tarde, meu amigo Nilo Gomes. Muito boa tarde ao Iglesio, que já está por aqui. Daqui a pouquinho vai responder a todos os seus questionamentos, dúvidas. Como vai a sua saúde? Tem alguma dúvida? Então é o momento de conversar aqui com o doutor Iglesio Moisés, que também é deputado estadual. E que bom que você está conosco aqui no Opinião Livre até as 2 da tarde com muita informação. E fechando a nossa bancada nesta terça-feira também o nosso ouvinte que pode participar mandando suas mensagens para o nosso WhatsApp 991 92 93 10 e também através do nosso Instagram @NovaFMSLZ. No ar, Opinião Livre. Muito bem, hora das nossas principais manchetes. A Agência Europeia disse que benefícios de vacina da AstraZeneca superam riscos. Pois é, esse anúncio, na verdade, estava sendo muito esperado por todos os países, não só os países da Europa, inclusive aqui no Brasil também, porque essa vacina da AstraZeneca, ela tem a tutela da Fiocruz. Então, foi um único lote que teve o problema e todos estavam, como eu disse, esperando oficialmente esse posicionamento da Agência Europeia de Medicamentos. Como já há esse posicionamento, então o que vai acontecer? Os países que porventura deixaram de aplicar a vacina por conta de coágulos que estavam acometendo algumas pessoas que a tomaram, que tomaram esse imunizante, por exemplo, na Espanha, você registrou ali na Espanha casos, menos de 10 casos com esse problema. Na Áustria, tivemos aí Alemanha, Áustria, tivemos aí 30 casos, mas a agência diz que não há uma relação realmente, que os casos apresentados que tiveram esse problema não superam a qualidade do imunizante. Muito bem, Dória anuncia novo hospital de campanha na capital paulista. Hospital, Nilo, com 180 leitos, são 50 de UTI, 130 de enfermaria, vai funcionar ali no centro de São Paulo. E o interessante, o estado de São Paulo não vai pagar nada por essa locação. Um empresário que resolveu doar o espaço para que fosse colocado todo o equipamento, toda a estrutura necessária para o funcionamento desse novo hospital em combate à Covid-19. A polêmica está de volta. Papa Francisco dá aval à proibição de bênção para casais homossexuais. Ele tinha já se manifestado anteriormente, inclusive em 2020, ele já tinha falado, levantado, vamos dizer assim, entre aspas, essa bandeira, fecha aspas, dizendo que casais homoafetivos deveriam ter os mesmos direitos que casais heterossexuais. O Vaticano decidiu que não pode um padre, nos pormenores, o padre não pode dar uma bênção. Isso aí fica restrito, essa bênção fica restrita apenas a casais heterossexuais. Mas continua valendo, sim, a declaração do Papa Francisco, que se mostrou muito favorável, a essa união homoafetiva. Aracaju suspende vacinação contra a Covid-19 em parte do público-alvo por falta de doses. Acontecendo em Aracaju, que já aconteceu em várias cidades brasileiras. Inclusive, aqui em São Luís, nós tivemos esse problema da falta de vacina, que logo depois foram retomadas aí as imunizações. Mas Aracaju sofrendo aí também com essa pouca quantidade de imunizantes, mas a prefeitura já disse que espera que essas vacinas cheguem, um novo lote chegue nos próximos dias. A prefeitura que lançou uma nota oficial dizendo que utilizou 98% do lote passado, que foi entregue. E nós tivemos aí num total de 37.973 pessoas imunizadas lá em Aracaju. Vereadores de São Luís fecham acordo e destinam emendas para a compra de vacinas contra a coronavírus. Uma boa notícia. Excelente notícia, Nilo, excelente notícia. Eles vão destinar algumas emendas, parte das emendas, não são todas as emendas,
vão destinar parte das emendas, mas você imagina, cada um dos 31 vereadores doando um pouquinho, né, parte das emendas de cada um, você tem um montante muito grande. Esse valor das emendas ainda não foi fechado, viu, Nilo? Ainda vai ser fechado e deve ser apresentado ao prefeito Eduardo Braide nos próximos dias. Foi uma videoconferência que contou com a participação do secretário municipal de saúde, o Joel Nunes. E por falar em prefeito, o nosso prefeito Eduardo Braide entrega mais 10 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 em São Luís. Pois é, a Prefeitura de São Luís é incansável no combate à Covid-19, juntamente com o governo do estado do Maranhão. E foi feita essa entrega, esses leitos estão localizados no Hospital Universitário e acabam por fechar um cronograma do Plano Municipal de Imunização da Prefeitura de São Luís. Então, nós fechamos aí esse plano municipal em que seriam destinados 120 leitos, então esses 10 acabam fechando esse plano. E teremos aí também novos leitos que serão abertos mais para frente um pouquinho aí pela Prefeitura de São Luís e também governo do estado do Maranhão. E por falar no governo do estado do Maranhão, o governo e a Prefeitura de São Luís montam estratégia para atendimento dos pacientes da capital. Pois é, o que eu estava falando, Prefeitura de São Luís, governo do estado do Maranhão, que não deveria ser diferente, não está sendo diferente. Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria Municipal de Saúde juntando forças. Aí houve uma reunião na última segunda-feira e o objetivo é o quê? É expandir a rede de unidades para atendimento aos pacientes da Covid-19. No último boletim epidemiológico, inclusive, que foi divulgado, novos leitos de enfermaria e UTI foram acrescidos na rede estadual de saúde. Aí mais de 88% dos leitos estão ocupados, Nilo. Muito bem, e depois daquela novela horrenda, né, que a imprensa aí mostrou sobre a possibilidade da troca de ministros, né, principalmente da saúde, Marcelo Queiroga é escolhido o novo ministro da saúde e é muito bem recebido em todo o Brasil. Muito bem recebido o nome do Marcelo Queiroga, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem uma expertise, é muito experiente na área, além de gozar de uma excelente relação com a família Bolsonaro, o que é muito bom, por sinal, não é? Porque você não vai colocar o inimigo numa pasta tão importante. Não, você tem que colocar alguém que tenha a ver com o que você pensa, que tem um alinhamento, tem um discurso azeitado também junto do que é o discurso hoje do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive tem mudado o tom. Então ele vem, o Marcelo Queiroga, exatamente para dar esse tom mais amigável, de querer conversar com todo mundo, com toda a área médica, para nós tentarmos vencer aí essa pandemia da Covid-19. Um discurso mais próximo da realidade científica e distante, né, daquela ideologia que tem prejudicado o Ministério da Saúde. Muito bem, mais uma boa notícia, né? A escolha do novo ministro gera repercussão positiva. Hoje também teremos daqui a pouquinho o doutor Iglesias falando com a gente. E para finalizar aqui as nossas manchetes, o impeachment de Alexandre de Moraes, petição tem quase 2 milhões de assinaturas em poucas horas. Em poucas horas, o jornalista novinho, né, ele, Caio Coppola, que resolveu lançar aí essa petição. E acho que até ele, o próprio Caio, ele acabou se surpreendendo. Eu tenho certeza que ele se surpreendeu. Concordo também com você, Adriana. Com certeza ele se surpreendeu. Foi criado ali no site charge.org. E você imagina, mais de 2 milhões. Em poucas horas. Em poucas horas. Vai congestionar o sistema, né? Então, essa petição aí pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que reúne petições, essa charge.org, ela reúne petições dos mais diversos temas que você possa imaginar, Nilo, e também assuntos. E em poucas horas aí teve essa quantidade de acessos e vai crescer, viu? Vai crescer. Já está crescendo. Muito bem, além de todas as manchetes e também da participação do nosso doutor Iglesias, daqui a pouquinho o nosso querido médico, doutor Iglesias, deputado também, hoje temos aqui mais uma vez a nossa enquete para você participar e hoje estamos levantando o seguinte questionamento: você é contra ou favorável ao tratamento precoce utilizado no combate à Covid-19? Quero ouvir o seu depoimento, mensagens de voz para o nosso WhatsApp
WhatsApp 991 92 93 10 e você também pode fazer a sua votação através do nosso Instagram, @NovaFMSLZ. Vai lá no Stories e responde a enquete do dia, que hoje está valendo ingressos para você curtir o filme que quiser no Cinecista, lá no Shopping Rio Anil, e um maravilhoso kit da Rádio Nova. Agora na Nova FM, uma maneira descomplicada de falar sobre a sua saúde. Fala, doutor. Apresentação de Iglesio Moisés. Tire suas dúvidas. Mande sua pergunta para o nosso WhatsApp. 98 988 35 2650. Vamos conversar. Tarde de terça-feira, 16 de março, estamos mais uma vez recebendo aqui em nosso estúdio o nosso queridíssimo doutor Iglesio, trazendo aí mais uma vez uma série, né, de assuntos que iremos levar a público a partir de agora, aqui pelas ondas da Rádio Nova FM. Iglesio Moisés, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Nilo, boa tarde, Adriana, boa tarde a todos que nos escutam aqui pela Nova FM. É uma satisfação voltar à bancada para tratar de saúde, principalmente dessa situação. Nos últimos dias que tem levado a atenção de todos, na verdade, a questão da pandemia, da evolução da pandemia aqui no Maranhão. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Claro que a gente não poderia deixar de comentar essa mudança de ministro da Saúde, né? O Marcelo Queiroga é um médico cardiologista, vai assumir a difícil missão de dar continuidade ao que o Pazuello vinha fazendo, que não vinha atendendo às expectativas da população. Lamentavelmente, a gente está ainda numa dificuldade muito grande de ter o acesso às vacinas. Eles começaram com atraso e isso leva ao cenário que a gente vê hoje, que é um cenário de demora na vacinação. Eles compraram hoje, disseram que completaram mais de 500 milhões de doses de vacina para o ano todo, porém o ritmo de vacinação ainda é muito lento. A gente tem aí em torno de 10 milhões de doses aplicadas no Brasil, que é muito pouco dentro do que a gente precisa nesse momento. Aqui no Maranhão a gente ainda não conseguiu chegar em 5% da população também vacinada no estado, então muito pouco ainda. E aí o resultado é esse que a gente está vendo, mas que felizmente também começa a colher alguns frutos no horizonte curto aí. O que a gente tem observado, que os casos da doença eles têm se comportado conforme a curva que a gente mostrou na semana passada. Previsão para o dia 22 de março, em torno de 235 mil casos de Covid-19 aqui no estado. Ao todo, a gente hoje está em torno de 225 mil casos. Então, a possibilidade dos próximos dias, na próxima semana, de 10 mil casos ao todo. Continuamos testando muito pouco, né? Mas infelizmente tem sido essa a tônica aqui no estado. Prefeitos que receberam muito recurso no ano de 2020, mas que não se prepararam para ter os insumos agora nessa passagem. Claro que isso leva a uma lotação dos hospitais, os grandes hospitais do estado, o hospital universitário, que também começou agora a receber mais pacientes da Covid-19. Estava um pouco lenta também a recepção. Hoje eles liberaram mais 10 leitos. Tinha uma previsão, chegou a 40 no ano passado, agora eles estão com 20 ainda. Acho que há possibilidade de abrir mais leitos de Covid-19 no hospital universitário, tendo em vista que a pressão sobre o sistema ainda está grande. A boa notícia é que a gente já começa também a ter uma sinalização da redução do número de óbitos aqui no estado, pelo que a gente tem acompanhado, colocado nos gráficos, pelo menos assim, com 86% de certeza, a gente já começa a ter uma redução da curva de óbitos e apontando aí para as próximas 3, 4 semanas para uma sustentação dessa queda de casos e principalmente de óbitos. A gente segue numa situação que atualmente ainda é difícil, equipes de saúde reclamando o tempo todo, a gente recebe reclamação de funcionários que trabalham na rede pública, na rede privada, em relação às dificuldades dos serviços, principalmente a questão de pagamento de gratificação que não foi feita dessa vez, muito lamentavelmente. Profissionais de saúde que precisam ser reconhecidos, muito mais reconhecidos do que discursos ou pinturas aí em litorânea, dessas coisas. A gente precisa que o reconhecimento chegue de fato sobre valorização salarial, melhoria das condições de trabalho, o plano de carreira, para que as pessoas tenham estímulo para continuar trabalhando por essa missão tão difícil que é de enfrentar uma doença como essa. Quem está na linha de frente, olha, todo o tempo a gente recebe notícias de gente que morreu, colegas falecendo, profissionais de enfermagem, muitos agentes também de segurança pública que estão perdendo a vida nos últimos dias aí. Então tem muito o que ser feito para a gente passar, atravessar essa crise.
né? Então, primeiro momento tem sido esse para a abertura do bloco. A gente tem este cenário e projeta para as próximas 3, 4 semanas uma redução do número de casos, desde que a população se comprometa a fazer o que parece que agora começaram. Parece que as pessoas, pelo menos a questão das máscaras, as pessoas começaram a aderir. Ontem a gente teve a oportunidade de fazer uma inspeção em alguns locais aqui em São Luís, passamos no supermercado, fomos no terminal de integração, o pessoal da nossa equipe conseguiu gravar algumas imagens dentro do ônibus. Tinham lá 60 pessoas, apenas uma pessoa estava sem máscara, entrou dentro do coletivo. Lamentavelmente ainda está sendo permitida a entrada de pessoas sem máscara, e tem sido esse o transporte público, principalmente a grande porta de disseminação da doença aqui no estado. Lamentavelmente, o sistema de transporte, as empresas de transporte, elas precisam tirar esses veículos que estão na reserva, dentro das reservas de utilização, que eles ficam guardados às vezes nos pátios. Eles precisam tirar esses ônibus e colocar na rua. A gente pede que tenha uma atenção da SMTT nesse sentido, para que a gente coloque mais ônibus em circulação. As empresas, elas terminam, principalmente nesse momento em que teve aumento de despesa, com aumento de combustível, eles tentam cortar custo. Mas não é momento de cortar custo e espremendo as pessoas. Quem acompanhar na minha rede social aí no Instagram, no @Iglesio, Iglesio com Y no começo, vai poder perceber que tem várias demonstrações aí de ônibus completamente lotados. Não adianta você estar de máscara e estar se esfregando na outra pessoa dentro do transporte público. Então, é necessário que a gente tenha uma mudança de conceito da coisa. E isso vale para o transporte dentro da cidade e para o transporte metropolitano. Ontem recebi imagem do terminal da Coab, do Expresso Metropolitano da MOB, também lotado de gente, e o fiscal dentro do terminal, ele pega e diz: olha, se você quiser voltar para casa, é esse aí que você tem que entrar. E as pessoas se aglomerando. Aí é muito fácil. Quem está, por exemplo, escutando a gente agora dentro de um carro, às vezes perde a percepção de que a maioria das pessoas aqui em São Luís, 80% de quem trabalha, de quem estuda, e pelo menos vai andar de ônibus. Então, se as pessoas no ônibus elas estão dessa forma, elas são o principal foco ali de transmissão da doença. Não adianta eu fecho o bar, eu fecho o restaurante, mas quem é funcionário do bar e do restaurante continua pegando um ônibus lotado. Eu fecho o show, mas quem faz o músico, ele, na maioria dos casos, ele anda também de ônibus. Ele está adoecendo dentro de casa, e o fato dele não estar trabalhando, ele está mais tempo em contato com a própria família, que leva a uma transmissão domiciliar. Lembrando que a gente já identificou, Adriana, nos últimos tempos aí, que essa questão do papel de transmissão familiar da Covid-19 ela é muito importante. Isso ficou muito claro naquele período do lockdown. Iglesias, você falou uma coisa importante, a questão do transporte público. Será que não estava na hora também? Eu não sei se a Prefeitura de São Luís tem planejado isso, está estudando essa possibilidade, mas será que não seria a hora de nós avaliarmos uma outra possibilidade, como em algumas capitais brasileiras, em que a Prefeitura determinou que de tal horário a tal horário, o pessoal que trabalha no comércio, no centro, de tal horário, o pessoal de indústria, enfim, e assim sucessivamente, colocando por itens, por setores. Sim. Não seria também uma alternativa, uma tentativa? São várias situações que podem entrar em discussão. Por exemplo, essa tua ideia, ela é muito parecida com o que a gente tem de ideia para o funcionamento do banco. O banco, serviço essencial. Muita gente usa o banco. Por quê? Porque muita gente não sabe usar a internet, muita gente não tem internet para utilizar, muita gente precisa, de fato, ir ao banco. Muita gente não gosta, fica com medo de usar a internet. Pois é, ainda ser vítima de golpe. Aí o que acontece? Você vai no banco, e hoje o banco tem um horário reduzido. Se o horário do banco é reduzido, eu estou aumentando a permanência de quem vai ao banco. Então eu deveria ampliar o horário de funcionamento. E aí o que eu fazia para garantir? Olha, letra de A, a letra M aqui, letra L, vai até o horário de 9 horas da manhã até meio-dia e meia, 1 hora da tarde. Daí em diante, de M em diante, iria para resolver a situação até 4 horas da tarde. Com isso aí você conseguiria separar muito bem a questão do funcionamento dos bancos, mas não é feito, continua aglomerando dentro do ônibus, dentro do banco.
continua aglomerando dentro do ônibus, continua a dificuldade dentro do supermercado. A gente teve a oportunidade de ontem visitar uma loja de supermercados aqui, de grande supermercadista dentro da cidade, lotado, pessoas ali sem qualquer regulação do fluxo. Só fica aquela coisa, a gente faz a encenação dentro do caixa, porque se chegar alguém ali na fila do caixa, nós estamos encenando. Mas dentro do ônibus aquilo não acontece. Dentro do supermercado, lá onde tem as compras, aquilo termina não acontecendo. Vai um dia de promoção no Hortifruti. Meu amigo, não dá pra chegar o quê? Para pegar um limão tem que passar por cima de um, de outro, e vai se esbarrando. Iglesias, nós cometemos vários erros em relação à pandemia, uma sucessão de erros, eu diria. Inclusive um meio que misticismo em relação ao coronavírus. Qual foi o maior erro para que nós chegássemos a esse momento em que nós estamos? Olha, para este retorno agora, foi responsabilidade mesmo das prefeituras de modo geral. O que aconteceu? O governo federal fez auxílio emergencial no valor de R$600 naquele período. Colocou uma tonelada de dinheiro dentro dos municípios. Não foi comprado a parte de testes, não foi feita a vigilância epidemiológica de maneira adequada na grande maioria dos municípios. A gente imaginou que a Covid-19 tivesse passado, acabou, todo mundo foi viver vida normal, criaram um hábito nas eleições, e aí os políticos têm culpa disso, que nas eleições eles aglomeraram demais. Claro que a população que já tem uma imagem tão ruim dos políticos e da política, o que é que ela vai pensar? Tá liberado, porque nós estamos aqui. Quem era para nos liderar, para dar o exemplo? Tá aglomerando, tá fazendo... A Covid deu um tempo durante a campanha e voltou depois, voltou né? fortalecido depois da campanha. Claro que não foi apenas a questão da campanha. A gente tem que analisar que tá desse jeito por conta do clima, que está acontecendo isso, que tem a tendência de melhorar à medida que a estação de chuvas passar. Tem uma série de situações. Mas o exemplo foi muito ruim. Porque, assim, para uma pessoa que não entende muito bem da coisa, dizer assim, poxa, eu podia... Quer dizer que na campanha, quem está me dizendo hoje para ficar em casa e não aglomerar, estava estimulando as pessoas a ir para a rua. Estava trazendo pessoas para ir para a rua. Então fica muito difícil você criar um discurso desse para quem está querendo trabalhar. Todo dia a gente vê na internet cenas aí que são cenas de fazer chorar. Por quê? Porque são mulheres e homens que estão tentando ir para o trabalho, fazer alguma coisa, para colocar sustento para a família. Tem gente que tem seus filhos dentro de casa agora por conta de suspensão de aula de escola que não consegue mais fazer nada porque tem que ficar dentro de casa cuidando das crianças. Sim. Por quê? Porque a escola não está mais recebendo. Então, o número de problemas de família, de depressão, de situações de doenças psiquiátricas, inclusive em adolescentes e crianças, estão aumentando. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas, que não dá para a gente olhar apenas um lado. Eu não posso, por exemplo, se eu acho que não deve ter lockdown porque eu acho que a economia tem que funcionar, eu não posso criticar quem tem condição de ficar em casa e que é a favor do isolamento. Assim como quem é a favor do isolamento não tem o direito de se indignar com quem está querendo sair de casa para botar comida na mesa. Porque está muito difícil. A gente está aqui num momento em que, por exemplo, o combustível está R$ 5,40 praticamente, o diesel está R$ 4,30, o gás está R$ 87,00, o quilo de arroz está praticamente aí R$ 8, R$ 10, então está tudo muito caro. O auxílio emergencial que está vindo aí, que o governo federal, por exemplo, destinou 44 bilhões, que foi muito menos do que na primeira vez, que foi praticamente 4 vezes, 5 vezes este valor. O que acontece? Esse valor de R$ 175,00 para uma família de um homem solteiro, por exemplo, R$ 350,00 para uma mãe solo que é chefe da sua família. É mãe solo, é chefe da sua família. R$ 350,00. Caramba, R$ 350,00 você comprou um botijão de gás, já sobrou aí 270. Pagou a conta de energia, já demorou aí, já perdeu mais R$ 90,00. Você já está com R$ 180,00. Pega esse recurso, paga passagem para fazer alguma coisa e aí o que sobra é para comer. O que você faz hoje em dia de supermercado com 150, 160 reais? Não tem. E você não está nem colocando medicamento, não, né? Né? Porventura você vai cobrar sem colocar medicamento. Exatamente, coloca o medicamento. Teve aumento de medicamento em pleno período de pandemia. Né? Então é um absurdo. O André Marques, do Jardim Tropical, está participando aqui conosco. Obrigada, viu, André, pela tua participação. Ele fala o seguinte, mensagem para você aqui, Iglesias. Boa tarde, os ônibus continuam sempre lotados, é um absurdo. Semana passada, um motorista passou mal com Covid, teve que parar o carro.
sendo que ele estava de atestado e mesmo assim foi trabalhar. O fato aconteceu próximo à UPA da cidade operária. Então, pelo que eu entendi, parou o coletivo, passou mal, parou o coletivo. E ele estava de atestado e foi obrigado a trabalhar. Para você ver, Adriana, essa situação aí é importantíssimo o que tu estás trazendo, que é uma reflexão que a gente vem fazendo ultimamente. As pessoas hoje, e o governo, né, os governos estaduais, municipais são culpados por isso. Nós paramos de explicar protocolos para as pessoas. Porque a gente precisa explicar o tempo todo. Sabe por quê? Porque as pessoas, naturalmente, elas não querem ficar dentro de casa, elas não querem ficar isoladas. O ser humano é um ser social, ele gosta de convívio. Então, antes, o que a gente dizia? Olha, você teve sintomas gripais, você se isola por 2 semanas. Acabou isso. Ninguém mais está se isolando. Só que ninguém está fazendo teste. E isso não sou eu que está falando. Não sou eu que falei isso aqui. Quem diz isso é o próprio número da Secretaria Estadual de Saúde. A gente não passa de 2.000 testes por dia no Maranhão. Ou seja, é muito pouco. O que é que acontece então? A gente não está respeitando o isolamento por sintomas respiratórios. As pessoas estão com gripe normal e com Covid-19, formas leves, e estão circulando livremente. Então a velocidade de contágio, certamente, ela está muito maior do que da primeira vez, até porque a gente está de frente aí a uma variante que é muito mais transmissível em comparação com a primeira onda que a gente teve aqui no estado. Então, é o momento da gente entender que, olha, pelo menos mais 4 semanas, nós vamos ter que ficar extremamente alertas aqui no estado. Gripou, né? Precisa fazer o teste. É menos provável que, por exemplo, uma pessoa que foi vacinada, uma pessoa que já teve a doença, volte a ter. Mas mesmo assim, ainda existe uma possibilidade. Não é alta, mas pode acontecer. Muito bem, importante também a participação do ouvinte. Você pode enviar suas mensagens para o nosso WhatsApp 991 92 93 10 e também através do nosso Instagram, @NovaFMSLZ. Você está no ar com Iglesio Moisés, médico deputado e médico, aqui na sua Rádio Nova FM. Fala, doutor. Um oferecimento. Vitalmed. Ligue e associe-se. 4020-3215. IC Fish. Importação e exportação de mariscos e pescados. Fala, doutor. Pessoal, para você que tem uma empresa que trabalha com alimentos frescos, está cada dia mais difícil ter aquele fornecedor de frutos do mar de qualidade, não é não? Claro, não dá para confiar em todo mundo hoje em dia, mas para esse problema bem aí, eu tenho a solução. Estou falando da IC Fish, uma empresa maranhense que atua no mercado há anos, exportando mais de 90 toneladas de pescados e mariscos todos os meses. É a maior do Maranhão. Todo o processo da IC Fish é feito por gente capacitada e se preocupa com a qualidade dos produtos, com o sucesso do seu negócio. Um fornecedor para chamar de seu. Além de fazer tudo isso, a IC Fish também oferece serviço de armazenagem. É isso mesmo. Quer mais confiança que isso? IC Fish, importação e exportação de mariscos e pescados. 1h37 agora, Adriana. Além desse patrocinador, a gente também tem um grande parceiro. Com certeza, temos um grande parceiro aqui. Você que está ouvindo agora, me responde uma coisa. Alguma vez você já passou por uma situação de urgência na madrugada? Quem não passou por isso, né? Ou então no feriado, precisou de atendimento médico, aí não encontrou. Ou então foi numa consulta e saiu de lá ainda com muitas dúvidas. Para casos como esses, meus amigos, a Vitalmed pode te ajudar. É isso mesmo, só a Vitalmed possui uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade, em qualquer dia e onde você estiver. Que coisa boa! Além disso, você adquire descontos em medicamentos e consultas de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é muito simples, basta você ligar para 98 4020 3215. Eu vou repetir, 98 4020 3215. Você pode ter tudo isso. Você pode ter Vitalmed. O programa que vai conversar com você de verdade sobre saúde. Fala, doutor. E a gente continua recebendo aqui no nosso estúdio o médico e deputado Iglesio Moisés.
E hoje eu queria também aproveitar e saber como que você está aí acompanhando a vacinação além da capital maranhense e por todo o Maranhão nesse momento aí em que a gente está vendo que muitos municípios que receberam a vacina não conseguiram ainda atender toda a demanda necessária, o tempo que foi colocado para que eles pudessem atingir pelo menos a média da vacinação em cada local. Até o momento, nós tivemos apenas 30 municípios que completaram esse calendário de vacinação como deveriam. A imensa maioria ainda está em processo mesmo. Até o momento, nós tivemos aqui 388.471 doses distribuídas no estado do Maranhão. 167 mil pessoas receberam a primeira dose, 123 mil receberam a segunda dose da Coronavac e da vacina da AstraZeneca, 98 mil pessoas. Todo mundo que recebeu a vacina da AstraZeneca já teve a aplicação garantida também. Iglesio, acho que o pessoal correu mais para tomar essa da AstraZeneca. Qual que é o principal gargalo que você vê que alguns municípios estão enfrentando e que está dificultando a vacinação? Olha, a organização ela passa pelo sistema de entrega das doses, isso aí tem sido importante. Alguns municípios têm dificuldade na questão da comunicação ao Ministério da Saúde através da plataforma de cadastro para finalizar aquele cadastro e garantir que as pessoas de fato tenham recebido a medicação. E tem municípios que infelizmente a gente tem recebido aí notícias de má fé mesmo na questão da vacinação. Teve prefeito aí no interior que já se vacinou e não é nenhum grupo de risco, nenhum funcionário da saúde. A prefeita de Araioses recentemente ela teve uma notícia de que teria sido vacinada para a Covid-19 sem nenhum tipo de necessidade. Já teve outra notícia no início da vacinação de fotógrafo do prefeito que foi vacinado. Colocaram o fotógrafo do prefeito como grupo de risco. Então, tem uma série de aberrações que na questão da vacinação que, lamentavelmente, elas têm ocorrido aqui no estado. E, para isso, felizmente, inclusive, a gente conseguiu aprovar hoje, Nilo, na Assembleia, uma lei minha, de nossa autoria, que ela cria uma multa de até R$20 mil para a pessoa que furar a fila da vacinação. E se for um político, a multa é em dobro. Ou seja, vai chegar até R$40 mil o prejuízo para quem tomar uma dose de vacina. Vai sair muito cara essa vacina para quem quer tentar furar a fila aqui no estado do Maranhão. Portanto, logo, logo, a gente deve aprovar. Na semana que vem, acredito que a gente já tenha aprovado essa lei, que vai dar uma garantia boa aí, que pelo menos não vai ficar sem punição financeira, vai doer no bolso de quem vacinar antes da hora. Muito bem, além do problema da vacinação, a gente também enfrenta aí no dia a dia questões que são muito peculiares do comportamento também social. Tem muita gente ainda que se nega a usar máscaras, né? Tem muita gente que se nega a obedecer os protocolos. O que você recomendaria como médico para essas pessoas que estão ainda céticas, né, com a sua responsabilidade? Olha, tem que ficar muito claro que quando a população ela começa a fazer o esforço para, de fato, utilizar principalmente a máscara. Essa coisa absurda, por exemplo, de a gente pensar que uma folha de papel vai transmitir Covid-19, como foi aquela coisa imoral que a Associação de Juízes Estaduais Brasileira ela fez, de tentar furar a fila da vacina para comprar vacina no exterior para aplicar nos magistrados, dizendo que ainda tem magistrado, olha, que infelizmente ainda tem a tristeza de usar papel no seu trabalho. Por favor, já está muito estabelecido que essa coisa de superfície, papel, isso não é o foco da transmissão. A transmissão ela é respiratória, é de estar próximo e o vírus tem a disseminação ali, pela narina, pela respiração, que sai ali. Não é o papel que o juiz está trabalhando. Mas, infelizmente, esse país é um país ainda que o judiciário acha que pode fazer tudo ou quase tudo. Vejam essas situações, como vocês falaram no começo do programa, que o Alexandre de Moraes está recebendo aí uma petição pró-impeachment do ministro. Veja só, um membro da mais alta corte do país, da altíssima magistratura, que está recebendo uma prova da sua impopularidade, quando não era nem para as pessoas saberem, praticamente, quem é o ministro, porque processo se resolve dentro dos autos.
E o STF, aqui no Brasil, infelizmente, ele caminhou para isso e, lamentavelmente, alguns integrantes do judiciário caminham para isso, para essa manutenção de privilégios tão pesadas. Hoje eu recebi aqui de um desembargador que é muito amigo meu, porque tem um comportamento diferenciado, uma mensagem que ele me mandou aqui. O STJ vai gastar esse ano 57 milhões de reais com empresa de segurança para fazer segurança de ministro do Supremo Tribunal de Justiça. É o STJ, não é nem o STF. São ministros que, em geral, você não sabe nem quem são. Eu mesmo não sei o nome de mais de 3, 4 ministros do STJ. E aí, 57 milhões de reais. Ano passado já gastaram muito, gastaram 28. E esse ano estão mais do que dobrando o custo, em plena pandemia. É muito dinheiro dentro de um poder que às vezes sobra. Por exemplo, sobra a ponto de ter dinheiro para pagar vacina fora. Antigamente, inclusive, Iglesio, nós, povo brasileiro, nós não tínhamos acesso à informação do que acontecia na alta corte. Não é? Hoje, o que nós vemos, a alta corte resolveu dar publicidade ao trabalho que faz e acabou também esse resultado se transformando em algo muito negativo, que começou a mostrar as mazelas também do que acontece ali dentro. E a resposta está vindo agora. E tem muita, a gente sabe que o Poder Judiciário tem muita gente que é séria, mas tem muita coisa errada também. E, por exemplo, como é que é uma situação que a Associação dos Juízes entra com um processo no Poder Judiciário para ter um juiz que vai dar uma decisão favorável ao descumprimento da lei, porque a lei diz, quem comprar vacina hoje no Brasil, fora, tem que primeiro entregar toda para o SUS para depois ter para si. Ou seja, quando é o judiciário que entra na situação, ele pode inclusive descumprir a lei. Por quê? Porque é de interesse próprio. Então não está certo. A gente fala aqui em harmonia entre poderes. Isso é uma falácia. Não existe hoje harmonia entre poderes aqui. O judiciário, lamentavelmente, tem se colocado acima dos outros poderes, o que não é correto dentro de uma democracia. Tem dado margem para autoritarismos e, lamentavelmente, a população assiste calada a esse tipo de situação. Estamos conversando com o Iglesio Moisés, ele que é médico, deputado estadual. Já fez a prova da ordem? Já terminou o curso de Direito, meu colega? Eu já terminei, mas ainda não fizemos a prova da ordem. Esse ano ela foi adiada, está sem data. Eu espero fazer ainda esse ano. Ontem eu comecei a pegar um livrinho para começar a ler. Se Deus quiser, vamos passar nessa prova aí. Olha, tem uma denúncia aqui de uma ouvinte, pediu para passar também para a sua assessoria. Contra a UPA da Cidade Operária. Diz que tem um paciente lá internado com Covid, com 50% do pulmão comprometido, está sentado em uma poltrona, com insuficiência respiratória, está no oxigênio. O paciente é hipertenso, tem sérios problemas de saúde, está aguardando leito de transferência, diz que precisa urgente, está desde ontem em uma poltrona. Ela diz o seguinte, também é uma ouvinte, que o marido está na recepção lá da UPA desde ontem e a assistente social disse que o médico ia ligar para falar sobre a situação, mas nunca ligou. Também não fala pessoalmente, ninguém diz nada. Ela só diz que está aguardando transferência, mas também não diz para onde é essa transferência. Né? Então ela diz que é UPA da Cidade Operária, está muito cheio de gente, está horrível, todo mundo junto, misturado, criança, adulto, paciente com Covid, todos no mesmo lugar. Acho que o nome do paciente é esse aqui, não é, Pedro Castro? Hinaldo Jorge dos Santos é o nome do paciente. Nós já passamos aqui para a assessoria aqui do doutor Iglesio, viu, Iglesio? Nós já passamos, mas é uma situação bem complicada, não é? Isso aí é o resultado do colapso que se transformou o sistema de saúde privado e público aqui no estado. Isso, em Imperatriz, a situação ainda é mais grave. Aqui, por exemplo, aqui em São Luís, aqui é uma situação grave, já superlotou, já tem pessoas que não conseguem um leito de UTI para ter uma evolução melhor da doença. Com certeza já teve gente que foi a óbito por falta de leito. Isso é uma tristeza. É uma grande tragédia, lamentavelmente anunciada já há algum tempo. Nós pedimos já há quase 3 semanas para a instalação do hospital de campanha aqui em São Luís. Precisava já estar
pronto para dar um alívio, principalmente nessa pressão de UPA, porque a UPA está ficando com paciente internado, que não deveria, a UPA era para primeiro atendimento, já estamos atrasados. Aí o Grupo Mateus, né, que eu vou ter a liberdade de falar aqui, porque já é notícia pública isso, fez aí uma proposta de doar um hospital de 80 leitos clínicos e acho que 10, 20 leitos de UTI ao todo, mais ou menos isso aí, 80 a 100 leitos, um hospital muito pequeno, que se demorar muito a chegar, vai passar o período mais agudo da Covid-19 e quando estiver funcionando não vai ter grande serventia, como aconteceu quando o hospital de campanha foi feito na primeira vez. Já tinha sido feito tarde demais, né? E não teve o papel que poderia ter tido, não aliviou de uma maneira tão intensa os hospitais da cidade. Quando colocaram o hospital de campanha, ele ficou recebendo mais paciente do interior, algumas transferências, nunca chegou a ficar superlotado, na maioria do tempo ele ficou muito abaixo da lotação, teve período lá que um hospital de 200 leitos ficou com 10 pacientes. Então, uma estrutura toda que foi mal dimensionado o timing da coisa, o tempo que deveria ter sido colocado. Então, a dificuldade é essa. Nós, antevendo isso, que eu estou acompanhando direto as curvas, a gente sabe o que está acontecendo, tem acesso ao sistema, informações. A gente já disse, olha, já deveria estar com o hospital de campanha pronto, mas ainda não está. Então, nós estamos errando. Muito bem, conversamos hoje novamente com o médico e deputado estadual Iglesio Moisés no quadro Fala Doutor. Eu queria agradecer novamente a sua presença aqui no nosso estúdio, compondo a nossa bancada, respondendo o questionamento dos ouvintes e também trazendo aí um raio-x do que está acontecendo na saúde do município e do estado. Agradeço a você, Nilo, Adriano, Nova FM, e mando um abraço a todos os músicos, artistas do Maranhão que estão aí nessa semana tentando receber esse benefício estadual da questão do Conexão Cultural, do Renda Cultura, todas as pessoas que estão nessa necessidade, a gente dizer a essas pessoas que a gente está acompanhando junto à Secretaria de Cultura do Estado. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, o Instagram @Iglesio, o Facebook Iglesio Moisés.